Oitava aparição de Jesus pós-ressuscitado, meus irmãos. Ele apareceu aos seus discípulos na Galiléia, tanto aos seus 11 discípulos como a muitos outros seguidores, totalizando mais de 500 irmãos. E isso é o que a gente vai estar vendo nessa aula de agora. As passagens de Mateus 28, do 16 a 20, Marcos 16, do 15 ao 18, e também mais uma vez lá em 1 Coríntios 15, 6, esse versículo 6 que está tratando dessa aparição, capítulo 15 de Coríntios. Em outros versículos também trata de outras aparições, como nós já estudamos em algumas aulas anteriores. Estudaremos nessa aula também, inclusive na aula que vem também. Meus irmãos, Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, vamos iniciar por aqui. Versículo 16 diz: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ainda continuava duvidando, né, meus irmãos? Adoraram, mas mesmo assim continuaram duvidando. Claro que Jesus nem sempre, a gente percebe que ele nem sempre estava sendo reconhecido. Era difícil de reconhecer ele, mas mesmo assim ele já tinha aparecido, já tinha demonstrado os irmãos por causa da incredulidade deles. Mas eles continuavam sem crer muitas das vezes. 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bênção do Senhor. Isso aqui em Mateus 28, 16 ao 20. Então, Mateus 28, 28 é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Essa parte de Mateus já fecha essa sessão. Sessão que vem a gente vai ver outras sessões. E a gente parte agora para Marcos, meus irmãos. Marcos 16, do versículo 15, diz bem assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Semelhante ao que falou em Mateus 16, a Mateus capítulo 28 também. Versículo 16 de Marcos: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Bênção, né? Que Jesus prometeu aos discípulos para ir a todo mundo ser testemunho do Senhor, levar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui também há uma passagem em Coríntios. A gente já viu essa passagem de Coríntios, que aqui também traz. Coríntios, capítulo 15, no versículo 6, ele diz: Depois disto apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Vamos lá, curiosidade disso aqui. Alguns dos quais ainda vive. Quem está escrevendo Coríntios, né? A epístola de Paulo aos Coríntios é de Paulo. Então, Paulo está escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, anos depois do evento que aconteceu com Jesus. Então, ele está dizendo que desses irmãos, desses mais de 500 irmãos que estavam lá, alguns deles, naquela época que Paulo estava escrevendo, ainda estavam vivos. Mas outros já tinham partido para a eternidade. Por isso que ele disse, já tinham adormecido. É interessante isso aí pra gente. E essa questão de mais de 500, a gente vê que essa harmonia dos evangelhos, Thomas e Gundry, que são os autores, os teóricos dessa harmonia, eles põem essa passagem de Coríntios junto com essa passagem dos 11, né, de Mateus. A gente vê que quando a Bíblia diz que os 12 estavam reunidos, ou os 11 depois de Judas, ainda que ele quis dizer os discípulos, mas nem sempre eram os 11. Às vezes eram 10, como a gente estudou, por exemplo, na quinta aparição, que não tinha Tomé. Eram 10 discípulos propriamente dito, mas os outros seguidores também, eles não estavam sozinhos, meus irmãos. Maria, mãe de Jesus, estava com eles, Salomé, as outras mulheres, Maria Madalena, outros homens que seguiam Jesus. A gente já estudou sobre Cleopas, que era um deles. Então, várias pessoas seguiam Jesus, mas designados como apóstolos foram selecionados os 12, e depois ficaram 11, quando Judas traiu e morreu.
E depois, lá na frente, Pedro chega em Atos dos Apóstolos e diz, não, precisa ser substituído. E aí vai trazer outros dois nomes de opção. José, ou Barsabás, também chamado Justo, e Matias. Aí oram ao Senhor, lança sorte, a sorte cai sobre Matias. Matias é restaurado como o 12º apóstolo, novamente no lugar de Judas. Fora o apóstolo que surgiu sem ter tido contato com Jesus físico, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi designado porque Jesus apareceu para ele. Lá em Atos 9, a gente vê a conversão de Paulo no caminho para Damasco. Jesus aparece para ele e Paulo, aquela história conhecida, né? Paulo, por que você me persegue? Quem é? Sou eu, Senhor. Sou eu, Paulo, a quem você persegue. E aí Paulo se converte e Paulo é designado apóstolo e ele defende esse apostolado dele lá na Epístola de Gálatas, que foi feito para o povo da Galácia quando os judaizantes estavam destruindo a autoridade de Paulo lá naquelas igrejas da Galácia. A gente vai estudar isso tudinho aí, lá em Atos dos Apóstolos, tá, meus irmãos? Nas viagens de Paulo, nos Atos dos Apóstolos e também quando a gente for entrar nas epístolas também. Já temos alguns desses estudos. Depois desse estudo da harmonia, a gente vai continuar seguindo os demais estudos também. Então, aqui nessa 8ª aparição, meus irmãos, foi tanto aos 11 discípulos, os apóstolos, quanto aos outros seguidores. Quantos tinham ao todo? Olha o que Coríntios disse pra gente, né? Que tinham ao todo ali mais de 500 irmãos. Então, essa aqui foi a 8ª aparição que Jesus apareceu para eles, foi na Galileia. Aqui a gente vê que foi na Galileia. Os 11 discípulos foram para a Galileia. Então, essa 8ª aparição foi aos 11 mais outros, totalizando ali mais de 500. A gente pode, alguns costumam dizer assim, foram os 11 mais 500. Aí não foram 11 mais 500, não foram 511, né? Foram vários. Mais de 500, segundo o que Coríntios falou. Para a gente fechar essa uma aula bem objetiva, mas antes da gente fechar essa aula, vamos ler aqui, meus irmãos, esse comentário B do livro, quando ele disse Galileia, lá de Mateus 28:16, o comentário B diz bem assim: por alguma razão, esse encontro marcado na Galileia recebe grande proeminência. Ele sai citando as referências. Talvez esse local tenha sido escolhido porque era acessível a muitos dos seguidores leais a Jesus que moravam na Galileia. Além disso, o monte provavelmente era um local adequado, pois não haveria distrações e perturbações externas. Interessante, né? Tinha muita gente que era leal a Jesus, que era da região da Galileia, por isso que deu uma quantidade tão grande, né? Mais de 500. E o monte era um local adequado. Jesus geralmente se reunia com eles no monte porque era um local realmente mais privativo para eles conversarem, né? E esse comentário é um comentário que traz isso pra gente. Meus irmãos, com isso a gente fecha essa nossa aula de hoje, uma aula bem curta, mas objetiva, que foi a 8ª aparição de Jesus, aparição aos 11 mais 500, vamos utilizar esse termo, para que na próxima aula a gente vá para a 9ª e penúltima aparição de Jesus, pelo que a gente está tirando como quantidade de aparições registradas na Palavra de Deus, na próxima aula. Então, até a próxima aula.